Deus abençoe a todos. Palavra de Deus, eu vou ler alguns versículos e vou ser bem objetivo em Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Eu vou ler aqui nessa Bíblia, que é a tradução na linguagem de hoje, né? E ela diz aí, é um versículo, uns versículos muito conhecido de todos nós. A partir do versículo 16, versículo 15, aliás, de São Marcos 16. Então ele, né, Jesus, disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele prossegue: aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Vamos repetir essa parte final do versículo? E se puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Aleluia. A palavra de Deus, essa é a grande comissão que Jesus deixou para os discípulos, mas não só para os discípulos, porque quando ele diz, ide por todo mundo, como está escrito aí na Bíblia dos Irmãos, né, e aqui também, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, os discípulos não alcançaram, né, a era moderna e não alcançaram também, ou não estão na nossa era, na nossa época. Então, esse legado da pregação do Evangelho, ela foi passada, né, de Jesus para os discípulos foram anunciando o Evangelho, e aonde foi chegando o Evangelho, foram fazendo outros discípulos. Obviamente os discípulos primitivos, né, partiram dentro do seu tempo, os que receberam a palavra deram continuidade, e assim sucessivamente. E eu gosto muito de falar, e gosto de ler, gosto de observar a história da igreja, né? Glória a Jesus. Aí quando nós vamos ler a história da igreja, principalmente no século XV, quando aconteceu a reforma chamada Reforma Protestante, ali aconteceu um grande milagre, porque havia pessoas de várias nacionalidades, principalmente no Reino Unido, né, ou no antigo continente europeu. Havia pessoas lá na Europa, havia pessoas na Ásia, havia pessoas na África, havia pessoas no Oriente Médio, havia pessoas aqui no Ocidente que já tinham sido alcançados pela poderosa palavra de Deus. Olha que coisa linda! Os discípulos começaram lá em Jerusalém, mas aí a semente, ela cresceu, porque a palavra de Deus diz a Bíblia, em Hebreus, que ela é viva e eficaz, e é poderosa, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então a palavra viva, ela foi correndo os corações e chegou até quando na Idade Média houve a Reforma Protestante, a igreja passava por um período crítico sobre a égide do poder do Império Romano, mas Deus, glória a Jesus, Ele trabalha, Ele sempre tem homens e mulheres que Ele tem trabalhado e continua trabalhando para que a sua igreja continue caminhando até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Aí houve a reforma,
E muitos desses reformadores, por isso que eu gosto muito de ler histórias assim, que fala desses eventos que aconteceu no mundo, porque eu fico assim pensando, eu, Luiz Antônio Bonello, eu sou devedor a esse legado que eles deixaram. Mas qual o preço que eles pagaram para que nós, hoje, no Brasil, né, precisamente aqui na cidade de Socorro, estamos aqui bem, cada um tem a sua casinha lá, bem ou mal, mas tem o seu trabalho, o seu emprego, a sua renda, da forma que Deus preparou, e hoje nós servimos a Deus, fomos alcançados com a palavra da salvação. Mas que legado eu estou fazendo ou trabalhando para deixar para a geração futura? Ah, pastor, mas Jesus já está voltando. Sim, eu aceitei Jesus em 1976, irmã Janete. E já naquela época eu ouvia falar que Jesus estava voltando. Glória a Deus. Quantos cultos, às vezes, o pastor fala, irmão, não brinca não, irmão, que Jesus já está aí às portas, está chegando aí. Olha, já se passaram 48 para 49 anos. E aqui estamos servindo a Deus, estamos esperando a promessa. Glória a Deus. Porque a promessa de Deus não é que nem o hino ali, não. Ela não tarda, né? Ela chega na hora certa. Então é que o compositor foi infeliz de colocar essa frase. Deus tarda, mas não falha. Não, Deus ele chega na hora certa. Então estou esperando Jesus chegar, porque no tempo certo ele vai chegar. Mas ele chegou já para muita gente, né? Inclusive pessoas que aceitou Jesus na minha época, alguns já não estão mais entre nós, porque Jesus já levou essa pessoa para morar nas mansões celestiais. Então a palavra de Deus, Jesus fala aqui, ide, e disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Aí está criaturas. Por isso que eu peguei essa linguagem para deixar bem clara o que Jesus estava falando. A todas as pessoas. Tem uma das igrejas tradicionais, que já tem mais de 100 anos no Brasil, ela costuma classificar as pessoas que não são do seu ambiente de culto como criaturas. Por exemplo, a irmã Conceição, para eles, é uma criatura. Embora alguns já mudaram esse conceito, já existe uma vertente dessa própria denominação, não aqui fazendo críticas pejorativas, mas é uma forma deles interpretarem, né? Eles falam que a irmã é uma criatura, porque não está na graça que eles ainda estão. Então, Jesus, essa tradução, ela fala, ide para todo mundo e pregai ou anunciai o evangelho a todas as pessoas, porque cada pessoa, independente da sua condição, a Bíblia diz que todos nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Então Deus, ele ama o pecador, independente da condição dele. Ele só não ama o nosso pecado, as nossas atitudes más. Então, através do Evangelho, a palavra de Deus foi alcançando vidas mundo afora. Aí Jesus diz assim no versículo 16: quem crer e for batizado será salvo. Olha só, agora ele fez um condicional. Não é só crer, né? Ele falou, quem crer e for batizado. Aí eu pergunto, ou você pergunta, e nós perguntamos. Mas quando eu nasci, minha mãe me batizou. Amém. Foi a fé daquela família, como eu também. Além de ser batizado, da forma que nós, quando não éramos ainda evangélicos, né, também fui batizado igual
aos demais. Depois ainda fiz a primeira comunhão, depois ainda fui coroinha do padre, né? Fui coroinha por algum tempo. Só que lá na frente eu me deparei com a palavra de Deus. E Jesus, lá em João capítulo 8 e versículo 32, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então eu tive encontro, Flavinho, com essa palavra, que é a verdade. Jesus é a verdade. Até então eu fazia tudo, né, de uma forma religiosa. E faltava o quê? Eu conhecer a verdadeira salvação, que é através de Jesus Cristo. E ainda no mesmo capítulo 8, versículo 36 de João, ele vai dizer assim: se pois o Filho, que é Jesus, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que a igreja, graças a Deus, ela é livre, né? Hoje nós não temos mais aquela dificuldade de fazer rituais, de ter dogmas, né? Como eu falei daquela imagem, aquilo ali não é idolatria mais para nós, é apenas uma representação fotográfica, né? Mas hoje nós estamos libertos desses dogmas, dessas coisas que nos prendiam, achando que aquilo era a nossa salvação. Mas não, em Cristo nós encontramos a verdadeira salvação. Agora, a palavra tem que ser praticada, irmãos. Evangelho só receber, Jesus falou, quem crer. Bom, o primeiro passo é o quê? É crer. Não, olha, eu estou convicto, eu li aqui os evangelhos, eu li o que Jesus ensinou, eu li tudo os ensinos que Jesus deixou. Eu estou convicto. Agora, eu criei. Eu tenho que ter a prática desse crer. E Jesus fala, quem crer e for batizado. O que é o batismo? O batismo é a forma que nós vamos declarar diante de Deus, diante dos anjos, diante da igreja, que verdadeiramente nós arrependemos dos nossos pecados, ou deixamos o velho homem, para agora servir a Deus como um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Então, crer e for batizado. Ainda tem mais um condicional. Será salvo. Aleluia. Ainda tem mais esse condicional, irmã Terezinha. Então, tem também uma corrente teológica de uma denominação, que também não quero fazer críticas, é a fé deles e respeito. Existe a teoria do calvinismo, que fala uma vez salvo, salvo para sempre, incondicionalmente, da forma de viver, né? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Jesus aqui deixou, tanto na Bíblia da linguagem de hoje, como na Bíblia que os irmãos estão lendo, está ali, ó, no telão, né? Ele deixou esse quando será salvo, ou seja, isso é, se permanecer firme, esperando Jesus e servindo a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz assim, ser fiel até a morte, ou seja, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Quantas pessoas param no caminho, desistem, né, irmão Toninho? No caminho, se entregam e não continuam a tarefa. Jesus pode vir naquela hora que a pessoa está descoberta, aí corre-se o risco, ninguém pode fazer julgamento, mas, segundo a palavra, corre-se o risco de salvação, porque está descoberto, desprotegido do quê? Da graça salvadora de Jesus. Aleluia, a pessoa se distanciou dos caminhos. Bom, mas aí ele prossegue. 17. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. Quais são? Expulsar demônios pelo poder
do meu nome. Então é pelo nome de Cristo, pela autoridade de Cristo. Então ele deu essa autoridade para quem crer, receber Jesus, né? Ele vai dar essa autoridade, expulsar os demônios em meu nome. Nós temos uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se não me falha a memória, que Paulo estava numa cidade pregando a palavra, e de repente ele começou a orar, e algumas pessoas foram libertas, que estavam possessas de espíritos maus. E alguns cidadãos daquela cidade, vendo aquilo lá, acharam que eles também podiam, né? E foram lá, também tinha uma pessoa perturbada, eles foram lá expulsar o demônio. Aí o que aconteceu? O demônio falou: olha, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas e vós, quem sois? E aí diz o texto, continua lá, que o diabo pegou e escorraçou aqueles homens ali. Por quê? Estavam desprotegidos do quê? Da graça de Jesus e do poder e autoridade de Jesus. Então é por isso que ele falou: expulsarão demônios em meu nome, é na autoridade do nome de Jesus. E outra coisa, irmão, nós não devemos fazer, né, sensacionalismo. Hoje existe muito sensacionalismo. E até alguns casos, um dia o irmão José falou para mim que ele entrava, quando ele era dos 51 igual o Ricardo, ele entrava em algumas igrejas e começava a fazer formas, foi isso que o senhor falou para ele, não foi? Que estava possesso e não estava. Então tem pessoa que faz sensacionalismo, e tem pessoas que às vezes até, né, isso eu falo fontes fidedignas que a gente sabe, que eles criam uma situação para fazer sensacionalismo. Então a autoridade, demônio, irmão, não se conversa, não. Nós também não vai procurar, tem gente que fica campeando o demônio. Né, Mosé? Tem gente que fica campeando, eu vou lá porque aquela pessoa lá... Não, irmão, deixa lá o ninho dele lá. Uai, a porta da graça está aberta, a porta da palavra está aberta, a pessoa tem que buscar a Deus, não é? Às vezes você vai lá, e já aconteceu comigo, em frente da casa que nós morávamos lá da cidade de Limeira. Nós fomos lá e ora pela pessoa, expulsa o demônio e tal. Depois de 3 horas da manhã, que ele já estava liberto, aí, irmã Terezinha, o pastor Roberto, você lembra, senhor, do Pedro, né? O pastor Roberto falou: o senhor não quer aceitar Jesus? Para o senhor nunca mais ter. Ele falou: não, eu nasci na religião lá e vou ficar, não quero aceitar Jesus, não. Aí, está lá até hoje, passando cada situação difícil, já foi furado de faca. Ele só não morrendo porque a mulher dele está orando para Jesus salvar ele, e Jesus está guardando ele ainda. Então, irmão, não vai atrás de campear fantasma, não. Se aparecer e vier, amém. Quer ver outra coisa? Já aconteceu aqui em Socorro uma vez, eu com essa aqui estava saindo, acho que era o quê? Dia de passagem de ano, não era, né? Era passagem de ano. Terminamos o culto aqui e ia sair para ir lá com a família em Limeira. E o meu neto, se não me engano, ele estava junto, não me engano, estava, né? Aí vem a irmã desesperada: mãe, pelo amor de Deus, você vai lá na casa da minha amiga, orar por ela, que a filha dela está lá e tal, irmão. E fui para lá. E chama o Carlinho, liguei para o Carlinho, liguei para o Valquíris. Cadê o Valquíris? Arrebatou ele já? Está ali. Liguei para o Valquíris, e eles moravam lá, acho que na Vila Nova, não lembro, Oratório, né? Vieram, né? Lembra, senhor, que tribulação, e a pessoa aceitou Jesus? Até hoje está vivendo a vida. Então, irmão, não vai não. Não vai, não é maldade. É que se a pessoa quer ser liberta, procura o caminho. Qual caminho, pastor? Jesus. E aonde encontrar Jesus? No meio da igreja. Aonde tiver a igreja, onde tiver uma pessoa cristão, servo de Deus, ali está a igreja de Jesus.
Aí você vai ter gente que fica campeando o demônio. Quer ver outra coisa? Não faça apologia ao mal, irmão. Eu vejo às vezes crente, velho de crente, fala, o diabo levantou. Bom, mas quando que ele não levantou? Fala para mim. Não, me dá uma razão para mim, irmão Zé. Quando que ele não levantou? Se ele levantou lá no Éden já, com Adão e Eva. Pronto. Aí depois Cristo foi batizado nas águas e foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Então, irmão, a gente tem que fazer menção naquilo que a gente crê. Eu creio em Jesus, porque a palavra está dizendo, em meu nome, alai, sou, aleluia, em meu nome expulsará o demônio. Então eu creio no nome de Jesus, o levante dele, ele levanta, mas levanta para cair, irmão, porque Jesus está de pé na nossa frente. Se você acredita em Jesus, então Jesus está na nossa frente. Glória a Deus, aleluia. E ele desfaz todo o mal que está contra aqueles que temem a Deus. Ele não deixa nenhum mal chegar na nossa tenda. Isso chama-se crendices. As pessoas ficam com crendice. Irmã Jaleta, às vezes, pessoa velha de igreja. Para com isso, irmão. Ah, que Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios. Ele está se levantando contra a senhora, irmã Sônia? A senhora já sabe, a senhora é traquejada. Então, em nome de Jesus, fala, Satanás, sai para lá, rapaz, vai embora da minha vida. Não precisa ficar fazendo apologia. Ah, irmão, o demônio está levantando. Ah, o demônio não quer que eu faça. Ah, o demônio não quer que eu vou. Irmão, ele não quer que nós faça nada. Se ele pudesse, ele tirava a nossa vida. Mas ele não tira, porque a nossa vida, conforme Gálatas capítulo 3, diz a palavra, nossa vida, se vós ressuscitaste com Cristo, nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Alai. Ô Eco, quem pode contra a mão de Deus? Quem pode contra a mão de Deus? Então Paulo em Gálatas 3 fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então é confiar em Deus. Glória a Jesus. A hora está indo, mas eu vou falar uma aqui. O Hércules, conta rapidinho assim. Quando você era menino, foi naquele lugar que eu fui também. Eu, mais jovem, eu fui para um centro de macumba. Sempre fui, desde menino, evangélico. Né? Eu não, né? Minha mãe, minhas irmãs. E eu cheguei lá e sentei com um menino que eu levei. Eu dei carona para ele em Atibaia. Eu morava em Piauzinho e levei ele em Atibaia. Eu sentei e fiquei lá. Nunca participei de nada, fiquei lá sentadinho. E o tal do Zé Pilinta lá, ele veio e cumprimentou todo mundo. Na hora que ele chegou em mim, ele pulou. Ele pulou e foi embora para lá. E eu fiquei ali, na minha. Daí, que a pouco, chegou um rapaz e pegou e falou assim, esse rapaz que está com você, pede para ele se retirar, que aqui não está dando nada aqui com ele aqui. E foi assim. Glória a Deus, está vendo? Irmão Zé, porque a marca de Cristo, ele era moço, mas a sua mãe estava lá na oração, levava ele para a igreja, buscava Deus. Então a nossa família, o teu filho, está na mão de Deus, irmão. Confia que ele está guardando, ele está protegendo. E eu passei por uma situação semelhante ao Hércules. Eu casei, fiquei meio fraco na igreja, eu era moço novo, tinha 19 anos, fiquei meio bambiano. Aí um dia meu pai, ele trabalhava como comerciante de pássaro, de aves, né? E ele tinha um sócio. Aí o sócio dele falou, Luiz, vamos comigo em São Paulo, levar isso aqui, buscar aves lá, pássaros, vamos. Aí o carro chegou lá, deu problema em São Paulo, Majarete. Isso já era umas 4, 5 horas da tarde. Ah, pronto, tivemos que ficar lá, na casa dele, da másia dele lá, né? Aí, meu irmão, quando de noite eram umas 8 horas, eu escuto a esposa dele falar assim, o Val, não é o Val Quires não, viu? Era o Valdeci, que ele chamava. Ô Val,
você não vai lá na casa da madrinha, não sei o quê, falou o nome dela, hoje é dia de Iemanjá, eles vão fazer lá o trabalho lá e tal. Não, vou sim, vou sim, vou sim. Aí se aprontaram, eu falei, Jesus. Aí, irmã Sônia, o coração meu já começou. Falei, gente, eu ficar na casa dele sozinho, que claro que não tem nem lógica, né? Vou ter que acompanhar esse povo aí. E vamos para lá. Irmão do céu, quando chega lá, está tudo o pessoal naqueles trajes da sua liturgia, né? Todos naquele traje, e começou os batuques, e aconteceu semelhante ao eco. Chegou um dos mestres da reunião, ele levantou assim e falou, olha, tem uma pessoa aqui, que o Exu fulano de tal, falou o nome lá mesmo, ele não está podendo descer no guia aqui, porque por causa dessa pessoa, você sabe que é você. Por favor, retira-se daqui, para a gente seguir com a cerimônia. Ah, Marioneta, eu já estava pedindo a Deus para sair dali logo. Eu me arranquei dali, irmão, e do lado de lá tinha um pasto assim, um terreno, que tinha uns lajota, tijolo, que acho que ia construir, e sentei lá. Quando eu sentei lá, irmã Neide, aí o batuque comeu sorte e desceu o trem lá, e fez a arruaça dele lá, até lá para 1h, meia-noite, meia, 1h. Mas eu não fui atingido, porque é a marca de Cristo na nossa vida, irmão. Então, pelo amor de Jesus, põe na sua cabeça, você aceitou Jesus, sua vida está na mão de Jesus, então esquece, Satanás tem só que bater em retirada quando ele se levantar. Às vezes o problema é a gente mesmo que arruma, a gente arruma problema com os outros, a gente fala mal de alguém vem tirar satisfação, a gente às vezes encrenca com o vizinho, às vezes a gente encrenca na rua, né, o carro fecha, a gente tem trouxa, sei o quê, aí o cara está lá meio maconhado, meio doido, sai de lá e vem brigar. Então é a gente que arruma o problema. Às vezes o inimigo arruma a armadilha, irmã Terezinha, mas quando ele arruma a armadilha, o anjo do Senhor, Salmo 37, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus. Então ele arma o lacinho lá, mas se você crê em Jesus, vive com Jesus, anda com Jesus, não tenha medo, porque o anjo do Senhor, aleluia, vai te livrar daquele laço. Irmão, por favor, em nome de Jesus, se você tem essas crendices, para com isso aí. Olha, não é eu que estou falando. Você tem a Bíblia na sua mão. Você tem a Bíblia na sua casa. Você tem a Bíblia no celular. Você tem a Bíblia hoje em qualquer lugar. Tem o aplicativo da igreja agora, que você tem a Bíblia para ler lá no aplicativo da igreja. E é Jesus que está falando, em meu nome expulsarão os demônios. Então nada vai atingir a vida do crente fiel. Que Deus te abençoe. O tempo não dá mais. A irmã Terezinha já puxou a bolsa. Quando ela puxa a bolsa, eu já sei que a hora deu. Então eu já sei. É toda quarta-feira. Eu sempre, aqui, quando a irmã Terezinha puxa a bolsa, eu já sei, acabou a hora. Por isso que eu mandei pôr o galo lá, antes dela puxar a bolsa. Agora ela é o galo daqui. Então, para terminar, né? Glória a Jesus. Então a palavra de Deus, ela diz assim: em meu nome expulsarão os demônios. Eu tinha mais coisa, mas o tempo não deu. Pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Quer ver outra coisa em crise? Quem é batizado com o Espírito Santo, que fala em língua? Fica de pé, por favor. Por favor. Todo respeito. Olha. Então, os irmãos que não são ainda, é promessa de Jesus. Batismo com o Espírito Santo é a coisa mais linda que possa acontecer. Uma das grandes experiências que nós temos quando nós estamos servindo a Deus. Pode sentar, Deus abençoe. Mas precisa buscar, precisa crer, precisa falar: Jesus, eu quero. Jesus não faz nada que a gente não quer.
Não, nem ir para o céu, viu, Roger? Nem ir para o céu. Se você não quer ir para o céu, Jesus não vai forçar ninguém para o céu. Ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não força nada a ninguém. Então, se você deseja ter essa experiência que Jesus está falando, falarão em outras línguas, ou falarão novas línguas, comece a buscar, meu irmão. Comece a orar de manhã, de tarde, de noite, jejuar, falar: Jesus eu quero, 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 Jesus eu quero. Quando você menos esperar, você já está começando a falar em línguas direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Jesus que está falando aqui, ó. Falarão novas línguas, glória a Deus, línguas, e pegarão em cobras e serpentes, né, que fala aí. Tem um exemplo na Bíblia. Paulo lá na ilha, não lembro o nome da ilha, como é que chama? Malta, na ilha de Malta, quando naufragou o navio que eles estavam no meio dos prisioneiros lá, os irmãos lembram que foi acender a fogueira e uma serpente, picou a mão. E na cultura dos moradores de Malta, aquela cobra era tão venenosa que em poucos minutos era para Paulo inchar e morrer. E ela ficou ali pendurada na mão dele quando ele pegou os gravetos, ele chacoalhou ela, caiu, a turma olhou assim e falou: esse aí é maldito mesmo. Esse aí é maldito, porque ele escapou dos homens, mas não tem jeito, olha lá. Agora é o próprio espírito lá, vai matar ele agora, porque a cobra vai morrer. Ficaram lá esperando. Tem muita gente esperando você morrer, irmã Sônia. Tem muita gente esperando você morrer, Flavinho. Tem muita gente esperando nós morrer na fé. Está sabendo disso? Tem muita gente esperando. Agora que lá não vai. Agora que lá vai embora da igreja. Agora que lá vai embora do caminho do Senhor. Mas todo mundo esperando e viu que não aconteceu nada. Glória a Deus. Ainda pelo contrário, Paulo foi lá orar pelo procônsul da ilha de Patmos e pelo pai dele que estava doente, e Jesus curou também. E aquelas pessoas ficou admiradas porque o poder de Deus estava na vida de Paulo. Então expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em cobra, e se beberem alguma coisa, alguém dá alguma, vou matar aquele crente lá, vou pôr um veneno, né? Às vezes o marido, a mulher não é crente, um é crente, não é, e está com raiva um do outro, ou a pessoa vai botar um veneno lá, não vai acontecer nada, porque antes de você comer ou beber qualquer coisa, você pegue o hábito de dar graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso chama-se prudência, vigilância. Recebeu? Não precisa ter medo, não. Só que estou fora. Não, irmão, venha lá, picanha, o que vier. Eu vou falar: Jesus, muito obrigado, porque quando o Senhor quer, até o diabo ele vira servo. Até o diabo vai ser servo. Abençoe esse alimento, abençoe essa água, abençoe esse pão. Tem gente que hoje nem ora mais para comer, né? Nem ora mais. Vai em restaurante, tem vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu baixo minha cabecinha lá. Quem quiser, que ore comigo. Quem não quiser, que olhe para mim e veja orando a Deus ali. Por quê? Porque a palavra está dizendo: se comer ou beber alguma coisa mortífera, não fará males nenhum. E quando puseres as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Irmão, vamos voltar a praticar o Evangelho? Vamos voltar a praticar o Evangelho? Se eu e você estamos aqui, é porque alguém pagou o preço por nós. Alguém orou, alguém jejuou, alguém foi lá, falou de Jesus, alguém foi... mas eu nasci no Evangelho. Não tem problema, mas seu pai e sua mãe pagou preço para você também permanecer no Evangelho. Então continua servindo ao Senhor, mas deixa um legado, pratica o Evangelho, ganhe vida para Jesus na autoridade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E sexta-feira estamos lá no Livramento, e sábado nós vamos falar de Jesus lá em frente ao Palácio das Águias, e Deus vai ser glorificado para a glória. Fica de pé, eu quero fazer uma oração.
de agradecimento a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite eu quero te agradecer, porque tu sabes que eu levantei esta madrugada e naquela situação que eu estava, naquela angústia tremenda, e foi um dia assim muito difícil emocionalmente para o meu coração, mas graças a Deus eu venci mais essa etapa. Eu venci, e estou aqui dando glória a Deus. E os teus servos estão aqui também dando glória a Deus, porque o Senhor é conosco. Alai sul de benefaz. O Senhor é com a tua igreja por onde quer que andarmos, meu Pai. Continua abençoando os teus servos, continua abençoando as famílias, continua guardando pelo teu poder e nos revestindo com a tua graça, para que nenhum mal chegue à nossa tenda. Que a bênção de Deus venha sobre cada um e as suas respectivas casas nessa noite, é o que nós oramos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, que todos